E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar a série do Veca Responde, uma das séries do canal onde eu seleciono alguns comentários e respondo eles em vídeo, num formatozinho um pouquinho diferente. Essa série já tem diversos capítulos, se você quiser ver as perguntas anteriores, recomendo estar vendo os vídeos passados. Tem uma playlist na descrição para o pessoal que tiver interesse, e se você tem uma dúvida, uma pergunta e quer que ela seja respondida nesse formato, é só colocar a sua dúvida, a sua pergunta aí nos comentários e coloca a hashtag Veca Responde para eu conseguir filtrar os comentários para conseguir selecionar eles e responder em vídeo. Mas vamos parar de enrolação, vamos começar com as perguntas. Começando pela pergunta do HC841, salve para você, HC841. Ele perguntou: é possível rodar o kernel BSD em um smartphone? Tipo, como se fosse um custom kernel? Então, HC841, creio eu que você quis dizer para rodar um kernel do BSD é como se fosse um custom kernel, está lá com uma ROM instalada e você quer, sei lá, utilizar um kernel do BSD no seu dispositivo. Se isso é possível, creio eu que diretamente isso não deva ser possível. Agora, se existe alguma maneira de possibilitar isso, não sei se até o momento alguém criou esforços para fazer isso, mas se fosse responder a pergunta, creio eu que até o momento isso daí não é possível, tem que ver. Acho que seriam necessárias diversas adaptações para possibilitar isso. Não acho que seja só tão fácil você só compilar um kernel BSD e rodar lá no seu dispositivo, porque provavelmente isso daí não vai funcionar. Não é possível porque o kernel de um dispositivo Android, apesar de ser um kernel Linux, já é um kernel Linux diferenciado, é um kernel que recebeu diversas alterações, tanto que essas modificações meio que complicam quando você tem um dispositivo rodando um kernel mais antigo. Pega, por exemplo, um dispositivo rodando o kernel 3.18. Pô, cara, se fosse um kernel assim, completamente Linux convencional, você conseguia, sei lá, substituir aquele kernel daquele dispositivo para o kernel mainline ou algo do tipo, mas não é o que acontece. É um kernel que recebe diversas alterações e até conseguir subir de versões majoritárias do kernel é complicado, então no próprio kernel Linux já é difícil em dispositivos Android, agora está ficando mais fácil com as implementações do GKI, mas trocar para um kernel diferente é muito complicado, vai requerer diversas alterações, tanto na implementação do kernel quanto, creio eu, que no lado do Android. Vamos para a próxima pergunta, pergunta do DK, eu salve para você aí, DK. Ele perguntou: Vega, será que tem algum jeito de consertar um celular com hard brick usando alguma ferramenta para Android, sem PC, tipo usando Termux ou algo do tipo? Então, DK, a resposta para essa pergunta é que varia. Dependendo do dispositivo, você consegue restaurar o software original sem o computador, utilizando outro dispositivo Android com um cabo ATG. Creio eu que dispositivos da Motorola que você consegue restaurar o software original utilizando o Fastboot, creio eu que nesses dispositivos deve ser possível restaurar o software original sem um PC, utilizando outro dispositivo Android pelo Termux com um cabinho OTG e tal. Mas dependendo do dispositivo, pode ser que isso daí não seja possível. Eu tenho um tablet aqui, por exemplo, e nesse tablet, para eu restaurar o software original, eu tenho que ligar o tablet no modo EDL, fazendo uma sequência de botões para iniciar o dispositivo. E para restaurar o software, eu tenho que utilizar a ferramenta da Qualcomm, aquele Keyfile para poder restaurar o software. E nesse caso, creio eu que não existe nenhuma maneira de utilizar o Keyfile no dispositivo Android. No mínimo, creio eu que não exista, mas depende, pode existir e eu não sei. Se existir e eu não saber, coloquem nos comentários. De qualquer maneira, nesse tablet, nesse exemplo, eu não conseguiria restaurar o software original sem um computador. De qualquer maneira, o Android está crescendo bastante nesse quesito. Antigamente, você não fazia quase nada sem um computador. Hoje, você consegue fazer bastante coisa. Sei lá, tá desbloqueando o bootloader, dependendo do dispositivo, dependendo do aparelho tá flashando em partições, dependendo, tá fazendo a restauração do software e mais outras coisas. E tudo com auxílio, né, de outro dispositivo Android, um cabinho OTG e ferramentas como o Termux e diversas outras. De vez em quando eu vejo o pessoal aí restaurando software de dispositivos da Xiaomi.
Não sei se serve para todos os dispositivos da Xiaomi, mas aqueles dispositivos onde é possível restaurar o software por meio do Fastboot, eu vejo o pessoal de vez em quando compartilhando uns prints, fazendo a restauração pelo Termux, o que é muito massa. Eu também vejo dispositivos da Motorola, o pessoal restaurando o software de aparelho da Motorola pelo Fastboot, e deve ter outros dispositivos onde isso daí é possível. Tem também aquele aplicativo, o Rendu, que permite utilizar o Rendown num dispositivo Android, e você consegue fazer operações em dispositivos da Samsung. O Rendown, para quem não conhece, seria uma alternativa ao Odin e consegue estar flechando em parte do dispositivo e tal. Eu não testei essa ferramenta para restauração do software original, mas pretendo testar no futuro, e se eu conseguir sucesso, provavelmente vai ter um vídeo no canal comentando sobre isso. E você aí que está assistindo o vídeo, já restaurou o software original do dispositivo sem o computador? Se sim, coloca nos comentários, coloca aí o dispositivo e como que você fez as coisas. E uma coisa que eu já ia me esquecendo, é que nesse comentário você comentou sobre hard brick. Também depende do qual hard brick que aconteceu no seu dispositivo. Se o seu aparelho não consegue inicializar no modo Fastboot, não consegue subir no modo download ou algo do tipo, pode ser bem difícil de restaurar o software original sem um computador, e dependendo dos casos, até restaurar o software original com um computador pode ser complicado, dependendo, se não me engano, não sei qual que seria o nome certo, mas acho que algumas das vezes, quando acontece esses hard bricks super complicados, o pessoal fala, né, que precisa de box para restaurar o software, aí já é uma área que completamente não entendo. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Gabriel Santos. Salve para você, Gabriel Santos. Ele perguntou: aconteceu algum problema no celular se eu definir o swap RAM dele para 0? Creio eu que você está se referindo ao ZRAM, já que meio que é o padrão utilizado no Android, mas independentemente, sem swap, sem ZRAM, o que vai acontecer é que o gerenciamento de memória do Android vai seguir funcionando como ele sempre funcionou, só que dessa vez, quando você tiver com a memória cheia e não tiver nenhum lugar para guardar as páginas da memória para swap, já que o swap não está disponível, é bem provável que o gerenciamento de memória do Android vai encerrar processos menos prioritários quando memória for demandada. Creio que é isso que deve acontecer. E se você quiser entender mais sobre o gerenciamento de memória do Android, aqui no canal tem um vídeo específico sobre. Naquele vídeo eu comento sobre memória RAM, sobre ZRAM e mais diversos outros comportamentos, recomendo bastante. Então, eu acho que eu particularmente não sei porque eu não testei na prática, mas eu acho que não deve dar nenhum problema. A única coisa que vai acontecer é que quando não tiver memória disponível e precisar para o aplicativo funcionar e tal, o Android deve encerrar processos e aplicativos com prioridade menor para conseguir atender a demanda. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta do SAS. Salve para você, SAS. Eu falo assim, SAS, porque ele colocou SAAS. Então, salve para você, SAS. Mano, tem algum jeito de desativar o som de screenshot do Android sem ser por root ou mutando o aparelho inteiro? Eu já encontrei um que permite tirar a vibração do sensor de digital, mas o som de screenshot nunca encontro nada a respeito. Então, SAS, eu não sei, mas eu posso dar uma recomendação para você tentar, mas eu também não sei, que é aquele aplicativo chamado de Screenshot Tile. É um aplicativo que eu já mostrei na série de aplicativos open source. Não lembro em qual capítulo que eu mostrei, mas é um aplicativo que eu acho muito maneiro. Ele cria um atalho para você tirar uma captura de tela lá na central de controle, lá na barra de acesso rápido, e você consegue tirar screenshot rapidamente por lá. O bacana desse aplicativo é que você consegue estar escolhendo entre modos de screenshot. Então, dependendo, pode ter um modo de screenshot lá que não faz som. É o que você pode tentar. E além desse aplicativo, que eu não sei se vai funcionar para o seu caso, você pode tirar uma captura de tela utilizando o ADB. Tem um comando do ADB que permite tirar uma captura de tela. Talvez não seja assim a maneira mais convencional de tirar uma captura de tela, mas é totalmente possível. E partiu para a próxima pergunta. Pergunta do Rafael, e eu não vou falar o sobrenome dele, porque se eu falar o sobrenome dele, eu provavelmente vou estar falando alguém errado, mas é um sobrenome, creio eu, que polonês. Salve para você, Rafael. Ele perguntou:
Vale a pena viver sem o Google e somente com aplicativos open source? Olha, Rafael, eu particularmente não sei. Eu acho que depende muito do tipo de usuário. Existem alguns usuários que vão criar esforços para conseguir possibilitar isso, para conseguir utilizar um dispositivo sem serviços da Google e trocar serviços pelo máximo de aplicativos open source e outras iniciativas, mas para alguns usuários é meio complicado e para outros usuários só não é conveniente. Para mim, por exemplo, eu acho meio complicado. Eu sou muito integrado aos serviços do Google. Pô, cara, eu escrevo os roteiros dos vídeos aqui no canal no Google Keep. Eu tenho um canal no YouTube, eu posto vídeo. Eu assisto vídeo pra caramba no YouTube. Eu pago aquele YouTube Premium, né? Que fala YouTube Premium para utilizar o YouTube Music. E eu sou particularmente muito integrado ao ecossistema da Google, mas vai depender das pessoas. Eu acho difícil para mim, mas pode ser algo bacana de se tentar no futuro, fazer meio que um desafio, passar alguns dias só com aplicativos open source e sem os serviços da Google, mas creio que depende muito do usuário se vale a pena ou não. Se alguém que estiver assistindo esse vídeo já tentou utilizar um dispositivo somente com aplicativos open source, sem os serviços do Google, coloca nos comentários a experiência que você teve, qual que são os pontos interessantes, os pontos maneiros e os pontos, no caso, os pontos positivos, né, e os pontos negativos. Coloca aí nos comentários, pode ser um feedback interessante para quem está pensando em fazer o mesmo. Vamos para a última pergunta desse vídeo, pergunta do Bayesh, um salve para você, Bayesh. Ele perguntou, sequer vale a pena fazer root hoje em dia? O que há para fazer no Android hoje em dia que precisa de root? Então, eu acho que isso daí depende muito do usuário. Existem alguns usuários que usufruem bastante do root, mas se a gente fosse falar do que dá para fazer com root hoje em dia no Android, creio eu que dá para falar que são duas coisas. Você faz root no Android para poder utilizar aplicativos root, o que inclui diversos aplicativos, como aplicativo de backup, aplicativo, sei lá, para tunar cores do dispositivo, aplicativo para fazer a instalação de uma coisa diferenciada, tem diversos aplicativos. Ou então você faz root para utilizar os módulos que estendem funções do seu dispositivo, e existem diversos módulos. Eu mesmo utilizo bastante um módulo no meu dispositivo principal, que é o módulo do rclone, para poder montar alguns armazenamentos diretamente da memória interna do meu dispositivo, que eu acho muito útil, mas tem diversos módulos, tem módulos lá, por exemplo, com implementações do Exposed que permitem estar instalando mais outros módulos para alterar comportamentos de algumas coisas do Android e mais um monte de coisa. Eu particularmente pretendo voltar com os vídeos aqui no canal mostrando ferramentas root, mostrando, sei lá, aplicativos root, módulos e tal. Eu pretendo trazer uma série de coisas daqui, ainda estou agregando alguns conteúdos, mas logo mais teremos. De qualquer maneira, creio eu que depende muito do usuário. Se você não vai utilizar módulos e não vai utilizar aplicativos que utilizam root, não tem por que fazer root. E eu vejo diversos usuários assim, diversos usuários mesmo que pegam um dispositivo e não fazem root, utilizam o dispositivo normalmente. E eu também vejo muitos usuários de custom ROM. O cara vai lá, pega o celular, desbloqueia o bootloader, instala uma custom ROM e não faz root, porque o root para muita gente, no mínimo hoje em dia, não é mais útil quanto quando já foi lá no passado. Hoje, realmente, o root você consegue fazer bastante coisa, mas para muita gente acaba não sendo tão útil e por conta disso muitas pessoas nem fazem. E pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Mais uma vez, se você tem uma dúvida, uma pergunta e quer que ela seja respondida em vídeo, nesse formato um pouquinho diferente, coloca sua dúvida, sua pergunta aí nos comentários. Também coloca a hashtag VKResponde, assim eu consigo filtrar os comentários para conseguir selecionar alguns comentários e responder algum desses comentários no próximo vídeo da série do VK Responde. Então, comentem aí. Eu também coloco nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Fiquem livres para estar comentando sobre as perguntas que foram discutidas. Comentem aí. Deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos mandando de Android, então se inscreve para não perder. E é isso. Bye, bye.